Olá, sou aluno de iniciação científica e sou orientado pelo professor Kelson Mota, do Departamento de Química. Nossa pesquisa concentrou-se em simulações de Dawkins e dinâmica molecular como forma de encontrar novos medicamentos que possam prevenir a neuroinvasão pelo vírus SARS-CoV-2. Inicialmente, apresentarei sobre a sinalização do vírus. É importante notar que o vírus, a sua entrada depende da interação da glicoproteína S com a proteína AC2. Esse é o passo inicial para a entrada celular. E é nisso que se concentrará a nossa pesquisa. Estudaremos como o pH influencia nessa interação do complexo. Além disso, estudaremos a proteína não estrutural NSP12, em simulações de Dawkins, a protease principal, e a própria glicoproteína spike. Okay? Aqui nós temos imagens histológicas, de modo a mostrar de como o vírus afeta o epitélio olfativo, de modo que esse dano celular é mediado pela proteína NRP1, uma proteína do sistema nervoso central, que afeta os neurônios olfativos. E essa ativação é sinalizada pelo vírus. Por isso, nas simulações de Dawkins, também estudamos a proteína NRP1 e a sigma-1R. Aqui há 10 estruturas cristalográficas, todas obtidas a partir da base de dados Protein Data Bank, ao qual os estudos de Dawkins todos foram feitos. Okay? Aqui nós temos as informações estruturais, todas obtidas a partir do Protein Data Bank, juntamente com o centro de massa, importante para realizar o Blood Docking, que é justamente um docking na qual o espaço de busca ocupa toda a macromolécula. Essas coordenadas foram obtidas pelo software AutoDock. Aqui nós temos a predição do sítio de ligação, o principal, de maior probabilidade. A predição foi feita pelo algoritmo FPOCT, que utiliza complementaridade geométrica para descobrir o principal sítio, por meio de uma abordagem matemática chamada diagrama de Voronoi. Essas coordenadas do sítio são importantes para realizar o que se chama de foco set docking, no qual realizamos com os citoquímicos. E nós temos os resultados obtidos por os fármacos de reposicionamento, no qual o Ledipasvir foi o mais promissor, um antiviral utilizado no tratamento de hepatite C. Foi o que apresentou menor energia livre média de Gibbs e, portanto, maior espontaneidade, seja com os receptores virais, seja com os receptores do sistema pró-inflamatório, que nós também estudamos a forma solúvel da interleucina 6. Estudamos a forma solúvel porque ela apresenta o que chama de transsinalização e, portanto, uma componente pró-inflamatória, a principal responsável pela chamada de tempestade de citocinas frequente em pacientes acometidos pela Covid-19. Aqui nós temos o docking com ligantes chamados de dissimilares. A importância disso foi justamente para ver se encontraríamos um padrão estrutural dos ligantes na interação com os receptores do vírus. A conclusão foi que, a priori, não há um padrão estrutural. Ligantes dissimilares são aqueles com coeficiente de Tanimoto menor do que 0,5, em relação às estruturas que foram mais promissoras, ou seja, esses ligantes dissimilares, eles têm uma estrutura totalmente diferente das estruturas mais promissoras. Mas, ainda assim, alguns desses dissimilares foram promissores, o que leva a concluir que não existe, aparentemente, um padrão estrutural. Okay? Aqui nós temos os resultados de docking com fitoquímicos. A friadelina mostrou-se mais promissor, não apenas por ter um valor bem baixo de energia livre de Gibbs, mas por ter uma especificidade relativamente alta, diferentemente do cicloartenol. Embora tenha apresentado resultados de docking mais promissor, ele possui uma especificidade de interação muito baixa. Essa predição de probabilidade foi feita com redes neurais,
que é uma técnica de aprendizado de máquina, utilizando a plataforma HitDexter 2.0. Aqui nós temos o diagrama de aminoácidos, na qual destaca-se o Ledipasvir. O aminoácido mais importante que se destaca é a tirosina 243, que interage com o ligante Ledipasvir, isso se tratando da protease principal. Aqui nós temos justamente a predição da especificidade. É importante notar que a ivermectina, embora esse antiparasitário, embora tenha apresentado resultados muito promissores no docking molecular, a especificidade foi muito baixa, o que explica que a falha em estudos clínicos contra a Covid-19, além de parâmetros farmacocinéticos como a lipofilicidade, conforme é reportado em outros artigos. Aqui nós temos a validação dos resultados de docking via dinâmica molecular, na qual considera tanto as alterações conformacionais no ligante quanto no receptor, considera a solvatação com moléculas de água, considera a presença de íons de sódio e cloro. Nós analisamos o antiparasitário nitazoxanida e percebemos que as flutuações médias, esses picos de flutuação MST e MSF, foram muito baixos em comparação a, por exemplo, a dihidrogatamina, que é um antineoplásico. Isso indica que a nitazoxanida induziu poucas alterações conformacionais no receptor viral M-Pro, indicando que não é tão promissor em comparação com outros ligantes. Aqui nós temos simulações de dinâmica molecular perante diferentes condições de pH. Nós percebemos que condições mais ácidas propiciaram maiores flutuações e, portanto, maior afinidade de interação no complexo S2-RBD. Isso explica que o vírus de fato é pH dependente, conforme estudos experimentais e bioquímicos obtidos por Hoffman. De modo que, se o pH de fato aumenta essa interação, isso indica que agentes lisosomotrópicos, ou seja, que perturbem o pH endossomal, podem ser realmente um tratamento concomitante à Covid-19. Agora mostrarei as animações referentes à dinâmica molecular obtidas a partir dos arquivos de trajetória resultantes. Ao lado esquerdo eu tenho o pH 5, ao lado direito eu tenho o pH 7. Embora qualitativamente seja difícil analisar, quando analisamos quantitativamente, o pH ácido propiciou maiores alterações conformacionais. Ok? Voltando à apresentação, outro resultado importante foi justamente descobrimos que o pH acarretou no deslocamento do sítio de ligação. O ligante que nós estudamos foi o Remdesivir. Percebemos que a distribuição de carga também foi alterada pelo pH, de modo que condições mais básicas propiciaram uma carga elétrica líquida mais negativa. Analisamos como o pH modificou o sítio de ligação. Percebemos que a condição neutra propiciou maior hidrofobicidade. Isso significa que condições neutras, a priori, poderiam aumentar a probabilidade de interação com medicações, pois a hidrofobicidade é um fator crítico na interação com o substrato. Em relação à predição do ponto isoelétrico feito com a plataforma H++, percebemos que o vírus, em específico SARS-CoV-2S, a glicoproteína spike, apresentou 8,96 de PI de ponto isoelétrico, um valor acima do normal, que é considerado como 8,1 ou 8,2. Isso pode explicar a alta infectividade do vírus, pois o ponto isoelétrico afeta a solubilidade perante a ação de campo elétrico. Dentre as conclusões, primeiro, o vírus de fato mostrou-se pH dependente, indicando que agentes lisosomotrópicos podem realmente ser uma abordagem promissora. Percebemos que o ponto isoelétrico foi acima do normal para o vírus SARS-CoV-2. A ivermectina não foi promissora por dois motivos: baixa especificidade de interação e parâmetros farmacocinéticos que limitam a sua absorção pelo organismo. Preadelina foi o fitoquímico mais promissor. Esse triterpenoide apresentou uma especificidade excelente e uma interação significativa com os receptores virais. O antibiótico talnapicilina foi o único que obedeceu 3 critérios que nós estabelecemos, na qual energia livre média menor do que 9 quilocalorias por mol, apresentou especificidade teórica de, no mínimo, menor do que 0,25,
e, além disso, apresentar um potencial lisosomotrópico, portanto, pKa maior do que 8 e C-log de P maior do que 2. E a aminoquinolina hidroxicloroquina não foi promissora pelo seguinte motivo: não possui potencial lisosomotrópico. Essa foi a nossa principal conclusão. Nossas perspectivas futuras: realizar estudos experimentais específicos com ensaios imunoenzimáticos ELISA com IL-6 e TNF-alfa para a friedelina. Além disso, realizar simulações computacionais com inflamassomas. Segue anexo às referências e obrigado pela atenção de todos.